Fala, povo doido, Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos ao Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, literatura para vocês que não lê nada, nem o nome do ônibus que vocês vão pegar, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É o seguinte, como o Halloween é daqui a 3 dias, nós resolvemos trazer a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É o seguinte, gente, essa lenda, ela começou lá na Europa e ela acabou chegando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ela ganhou muita, mas muita força. E de lá, acabou ganhando fama mundial. Não sabe do que eu tô falando? Então vem com a gente. Ah, vamos nessa! Mas antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. E agora? Segue a gente também nas nossas redes sociais, hein? Quase esqueci. E agora? Dedé, seu cavaleiro da edição? Haha, solta a vinheta. A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que também é conhecido como a Lenda da Caverna Adormecida, é um conto americano que acabou se popularizando através do livro do Washington Irving, intitulado originalmente The Legend of Sleepy Hollow. O conto foi publicado originalmente em 1820 e o Washington Irving ele usava um pseudônimo, ou seja, ele não usava o nome original dele. O nome que ele usou quando ele publicou o conto da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça era Geoffrey Crayon. O conto, o livro, ele ganhou bastante fama na época. Por quê? Ele foi um dos primeiros contos, uma das primeiras histórias criadas nos Estados Unidos após o país ter ganho a sua independência, ter conquistado a sua independência da Inglaterra lá em 1776. Ou seja, a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é um dos primeiros contos fabricados originalmente nos Estados Unidos enquanto país, enquanto nação. Ou seja, ele é considerado um dos contos de ficção americana mais antigo. É mesmo, é? Bom, bora resumir a história para vocês que não conhecem. Tudo acontece no vilarejo de Tarrytown, Nova York. Essa cidadezinha, esse vilarejo, ele tem colonização holandesa. E aí o que acontece? Essa cidade ela é uma cidade pequena, também conhecida como Sleepy Hollow, e não tem nada demais. O único detalhe dessa cidade é que os habitantes eles são muito supersticiosos, eles têm medo de muitas coisas, o que dá para a região um clima de suspense e mistério. A nossa história começa quando um professor bem diferentão, bem excêntrico, chamado Ichabod Crane, chega na cidade para ser o novo professor da escola local. E aí, ele logo se apaixona pela Katrina Van Tassel. Ela é filha de um fazendeiro muito rico e, é claro, ela é muito bonita. Então o Ichabod, ele, claro, se apaixona por ela por ser muito bonita, mas ele também se apaixona pela herança da moça. E aí ele começa a tentar conquistá-la. Ladrão! Só que tem uma outra pessoa, um valentão da cidade conhecido como Brom Bones, o nome dele na verdade é Abraham Van Brunt. Ele também está interessado na Katrina. E os dois começam meio que disputar a atenção da moça. Só que é o seguinte, povo doido, o que vocês precisam saber é que o Ichabod, o professor, o nosso protagonista, ele é muito supersticioso. E aí o que acontece? Numa noite, os Van Tassel, eles estão dando uma festa na fazenda deles. E aí o Ichabod, ele sai tarde dessa festa. E aí no caminho de volta da fazenda até a escola fica ali no centro do vilarejo e a fazenda um pouco afastada. No caminho de volta ele é atacado por um cavaleiro sem cabeça, que segundo as lendas locais contam, é um soldado que perdeu a cabeça durante as batalhas da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Após esse ataque do Cavaleiro Sem Cabeça, o que ninguém sabe ao certo, e o próprio livro que eu tenho aqui no cenário e eu já li 2 vezes também não esclarece, é o seguinte: o que aconteceu com o Ichabod Crane após o ataque do Cavaleiro Sem Cabeça? A gente não sabe se o Cavaleiro Sem Cabeça conseguiu levar a alma, matou o professor. A gente não sabe se o professor ficou tão assustado com a aparição do Cavaleiro Sem Cabeça que fugiu daquele vilarejo e nunca mais voltou.
A gente também não sabe se o Cavaleiro Sem Cabeça é realmente o espírito daquele soldado que perdeu a cabeça durante a Guerra da Independência, ou se é só o próprio Brom Bones, o adversário do Ichabod, tentando assustar ele ou até matar ele para ficar com a Caitriona Van Tassel. O fato é que a Caitriona acaba casando com o Brom Bones após o Ichabod sumir do vilarejo. Sumir ou ser levado? Mas e aí? Vocês sabem o que aconteceu com o Ichabod Crane? Deixa pra gente aí o que você acha nos comentários. Bom, vamos falar de algumas curiosidades e algumas outras obras envolvendo o conto original do Washington Irving, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Ora! Segundo alguns registros, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ou seja, um cavaleiro sem cabeça, cavalgando por aí tentando arrancar a cabeça de outras pessoas, ela teve origem na Alemanha. E ela foi trazida aos Estados Unidos junto com alguns imigrantes alemães que vieram tentar a vida aí no país. Por conta da fama da história da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, a cidade americana de North Territon, que seria a cidade onde o conto teria se passado, mudou de nome oficialmente em 1996 para Sleepy Hollow, que seria o nome da cidade onde a história toda acontece. No cemitério de North Territon, que hoje chama Sleepy Hollow, está enterrado os restos mortais do escritor do conto, Washington Irving. Inclusive aberto à visitação lá o cemitério, tá? Quem não quer um dinheirinho, né? Em 2006, na cidade de Sleepy Hollow, ou North Territon, como você quiser chamar, foi inaugurada uma estátua onde mostra o Cavaleiro Sem Cabeça perseguindo o professor Ichabod Crane. Algumas adaptações do livro foram feitas ao longo dos anos. Por exemplo, em 1948, nós tivemos um musical da Broadway baseado no conto. Em 1949, a Disney criou a sua própria versão de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Vocês podem ver o DVD aqui no cenário. E cara, essa história que a Disney criou, ela é muito legal porque ela é narrada e cantada, bem ao modus operandi da Disney. E assim, eu gosto muito, muito, muito dessa história. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu devia ter uns 8 anos de idade. Ela é bem fiel ao livro, né, ao conto original. Só que ela tem ali aquelas piadinhas que a Disney coloca, mas o desenho ele é bem rápido, ele deve ter ali por volta de uns 18 minutos e vale muito, muito a pena. E também esse desenho não esclarece exatamente o que acontece com o Ichabod Crane, mas vale muito a pena. Eu adoro as coisas da Disney e esse desenho não é diferente. Em 1999, nós tivemos um filme longa-metragem dirigido pelo Tim Burton chamado A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Nesse filme, o Johnny Depp interpretava o Ichabod Crane e a Christina Ricci interpretava a Caitriona Van Tassel. Cara, eu preciso falar pra vocês que o Tim Burton não é o meu diretor favorito. Por quê? Ele pega uma história que já existe e ele muda do jeito que ele quer, usando aquela mente doida que ele tem, e isso particularmente não me agrada. Apesar de não ser fã do Tim Burton, eu acho que o filme da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça ele é assistível, porque ele é um terror, meio mistério, meio suspense, mas assim, não tem nada a ver com o conto original. Não, nada a ver, irmão. Ou seja, o Tim Burton pegou a história original e criou a versão dele. Então, algumas diferenças. No filme, o Ichabod Crane, que é o Johnny Depp, ele não é um professor. Ele é um policial investigador que vai até a cidade de Sleepy Hollow para entender esse mistério do Cavaleiro Sem Cabeça. O Brom Bones, que no conto original ele é o adversário do Ichabod Crane pela mão da Caitriona Van Tassel, no filme ele é um coadjuvante que, só é citado, ele quase não aparece. É claro que o protagonista aqui, ele é o Johnny Depp, como Ichabod Crane, mas o filme, ele dá muita visibilidade ao próprio Cavaleiro Sem Cabeça. E aí é aquilo, né? O filme não tem nada a ver com o livro, é uma outra história, enfim. Tim Burton sendo Tim Burton, uma bosta. Mas o filme vale a pena ser assistido, não é ruim não, vamos ser bem sinceros. Mais ou menos. Em 2009, uma ópera utilizando a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça foi lançada. Em 2013, no canal da Fox, foi lançado a série Sleepy Hollow, que trazia todos os personagens, ou grande parte dos personagens do conto A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, só que transportados para o dia de hoje. Nunca vi.
E pra falar a verdade, não tenho nem vontade. Mas e vocês? Vocês já leram o livro da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça? Já viram o desenho da Disney, ou o filme, ou alguma coisa, ou até a série, né? Alguma coisa relacionada a essa história? Vocês têm algum preferido? Por exemplo, o meu preferido, é claro, é o desenho da Disney. Ah, uma observação importante. O livro, ele é mais um romance do que propriamente um livro de terror. O Cavaleiro Sem Cabeça, ele aparece só nas últimas páginas do livro. A trama toda envolve o Ichabod, a Katrina e o Brom Bones. Então se você vai ler achando que é um livro de terror, tire o seu cavalinho da chuva. Cavaleirada, né? Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Povo doido, passo pra lembrar do nosso sorteio da fase clássica de Cavaleiro do Zodíaco, 114 primeiros episódios, com a dublagem clássica da Manchete. Mas só sortearemos quando esse canal bater 1000 inscritos. Então ajuda a gente e vamos que vamos, preguiçosos! É isso aí, povo doido, eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo sobre a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube recomendar para você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem para os nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância para o futuro e sucesso desse canal aqui. Aproveitem o Halloween, hein? Fui!